A paz do Senhor, querido amado irmãos em Cristo Jesus. Meus amados, hoje eu trago para vocês um tema que é vida cristã. E nesse tema teria outros também, que seria uma série que nós iremos ao longo do tempo falar e comentar sobre a armadura de Deus, a autoridade de Jesus, a lepra e o pecado, a luta pela verdade, a perfeição cristã, a revolução de Jesus Cristo, a vida cristã na igreja primitiva, abalando o mundo com o poder de Deus, andando com Deus, as obras da carne, crente original ou pirata. Isso é muito interessante, né? E além desse tem mais, tá bom? Mas vamos aqui para a vida cristã. Ser tu uma bênção, Gênesis 12, 2. A vida cristã se refere a tudo sobre o viver cristão em seu dia a dia. Assuntos como pecado, as decisões, comportamento, testemunho de vida e relacionamento são importantes para o crescimento espiritual. Estes temas alimentam e fortalecem a vida cristã. Meus amados, vamos para hoje começar pela armadura de Deus. Efésios 6, 10, 18. Um grande desafio para um servo de Deus é estar armado e principalmente saber usar a sua armadura. Talvez nós não saibamos tanto sobre a importância do armamento porque o nosso país não é um país de guerra. Graças a Deus por isso. Jesus disse que um dos sinais da sua volta seria ouvirmos falar de guerras e rumores de guerras em Mateus 24, 6. E isto está se cumprindo em nosso meio. Basta vocês ligarem a televisão, mídias sociais, que vocês vão ver os noticiários, né, dos desastres que está no mundo afora. A pior guerra não é aquela que nós vemos ou ouvimos os seus rumores, mas aquela que não vemos porque é espiritual. Os nossos principais inimigos não são as pessoas que vemos, mas o diabo a quem não vemos e tem guerreado assiduamente vencendo este mundo, mas não pode vencer o povo de Deus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Meus amados irmãos, a vanguarda e a retaguarda. Você vai entender o que é vanguarda e retaguarda. Em uma luta, pode-se notar os guerreiros que ficam à frente. Estes são vanguarda. E os que ficam mais atrás, dando cobertura, retaguarda. A vanguarda é composta por soldados mais fortes e mais corajosos, que enfrentam diretamente o inimigo. São também os que levam as melhores armas. A retaguarda é composta de soldados talvez menos experientes, com armamento mais leves e tem a tarefa de reforçar e ajudar a vanguarda. Estes, no entanto, são os primeiros a correr quando a guerra é difícil. Hoje, a retaguarda do exército de Deus está com problemas de excesso de contingente, enquanto faltam soldados na vanguarda, o que muito tem enfraquecido o povo de Deus sem a sua luta
no mundo, Deus precisa de soldados valentes que venham assumir a frente da batalha. Meu querido amado irmão em Cristo Jesus, qual é a sua posição no exército de Deus? Vocês sabem? Vou deixar aí vocês refletirem e diga aqui, vamos analisar os versículos de Efésios 6, 10, 18. Meus amados, vou falar para vocês sobre a estratégia de guerra. A força, versículo 10. Um guerreiro tem que ser forte. Os escolhidos para uma guerra geralmente são os mais fortes do povo. Devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Então nós estamos do lado mais forte, o lado de Deus, e é Deus que peleja por nós. Êxodo 14, 14. O texto de 2 Coríntios 20, 15 diz: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O outro ponto é o B, ficar firmes. Versículo 11. O soldado deve ficar atento, firme contra seus inimigos durante a sua batalha. Não pode se distrair com outras coisas, mas ser atento a todo momento. 2 Timóteo 2, 3, 5. Essa firmeza vem da confiança em Deus. Salmo 125, 1. O outro seria o inimigo. Versículo 12. Devemos reconhecer momentos de perigo, saber quem é o inimigo e lutar com as armas à sua altura ou melhores que as do adversário. Se o nosso inimigo é espiritual, luta no campo espiritual e com armas espirituais. Devemos lutar com ele espiritualmente, 2 Coríntios 10, 3, 5. Pois o Espírito que está conosco é mais forte. Se você crê, diga amém. Também temos uma posição privilegiada quanto ao adversário. Nós o atacamos de cima, pois estamos muito acima dos nossos inimigos quando estamos com Deus. Efésios 1, 21 e 22. A outra, meu querido, seria a armadura de Deus. Isso mesmo, a armadura de Deus. O lutador tem que estar bem equipado, porque o inimigo sabe qual é o ponto fraco da pessoa, e se faltar qualquer peça da sua armadura, é justamente ali que ele vai atacar. Por isso deve-se usar toda a armadura, no versículo 13. Davi não sabia usar uma armadura, mas reconheceu que seu Deus é o Senhor dos exércitos, que está sobre todo e qualquer exército, possuindo a maior milícia. Em 1 Samuel 17, 38, 39 e 17, 45, então Davi foi a Golias em nome do Senhor dos exércitos com a arma espiritual e venceu a luta. Você sabe bem a história de como Davi venceu a luta. Vou botar no dia de hoje, aquele estilingue, com uma pedra, onde ele ali mirou e acertou bem na cabeça de Golias. E Golias simplesmente caiu com uma pedra pequena na cabeça. Mas o texto de Samuel indica que Davi era um servo disciplinado, e depois dessa vitória ele se tornou um grande guerreiro e aprendeu a usar a armadura dos homens, mas principalmente a armadura de Deus. Agora eu vou analisar com vocês cada peça da armadura e discutir a sua utilidade. Amém? Vamos começar de cima para baixo. Capacete da salvação.
escudo da fé, couraça da justiça, cinto da verdade, espada do Espírito e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Agora você me pergunta, pastor, o que isso quer dizer? Vamos agora saber o que é capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, cinto da verdade, espada do Espírito e, por último, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Primeiro, cinto da verdade, versículo 14. O cinto é o lugar onde o lutador prende suas armas e munições. O cinto servia para guardar coisas como dinheiro, cantil, etc. Veja em Mateus 10:9 depois. A verdade é necessária para o cristão porque uma das principais armas de Satanás é a mentira. João 8:44. Se o cristão não tiver o cinto da verdade, não terá onde prender suas armas de ataque e pode ficar sem elas. Nossas armas estão na verdade. Amém? O segundo, couraça da justiça, versículo 14b. Se o cristão não estiver protegido com a justiça, justificado pelo sangue de Jesus, 1 João 1:9, se houver pecado em seu coração, pode vir a perfurar a couraça e correr o risco de vida. Isaías 59:14-17. Interessante, meus amados, é notar que a couraça protege o coração, que é o órgão vital. Como guerreiros, devemos proteger nossas emoções de ataque que nos enfraquecem. O outro seria calçados do Evangelho, versículo 15. O guerreiro tem que estar calçado para não correr o risco de machucar os pés e ficar impossibilitado de andar, Isaías 52:7. Quando o crente está firmado sobre a palavra, não corre o risco de tropeçar e cair, Salmo 119:105. Meus queridos, mais o outro seria escudo da fé, no versículo 16. Quando o texto diz, tomai sobretudo, significa que o escudo serve para proteger todo o corpo. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos problemas como sua defesa. Provérbios 35. Com a fé, podemos apagar os dardos dos malignos. O outro, meu querido, seria o capacete da salvação, versículo 17a. O capacete serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda todo o corpo. O crente precisa estar com a sua mente protegida contra as setas de heresias e tentações do inimigo, e a proteção é a salvação. Se estivermos com a mente envolvida com a certeza da salvação, não cairemos em ciladas. 1 Tessalonicenses 5:8. O outro, meus amados, é a espada do Espírito, versículo 17b. A espada serve para ferir, cortar, sangrar. Todas as outras armas são de defesa e essa é a única de ataque. Salmo 149:5-6. Esta é a melhor arma e a que o inimigo mais teme. A palavra de Deus, Hebreus 4:12. Infelizmente, os cristãos hoje não têm usado muito essas armas e algumas não a conhecem bem. Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar Satanás em todas as situações do deserto. Mateus 4:1-11. É interessante, queridos amados irmãos, notar que essa espada é do Espírito e o servo de Deus depende do Espírito Santo para usá-la com autoridade. João 14:26 e 2 Pedro 1:20-21. Satanás tentou usá-la contra Jesus, mas não teve sucesso, porque não tem o Espírito. Da mesma forma, nós, ao citar a palavra de Deus,
não teremos êxito se o Espírito não estiver conosco para convencer a pessoa. João 16, 7, 13. E por último, meus queridos, o general e o quartel, versículo 18. O soldado de Cristo deve estar ligado ao seu superior. Tem que ter contato com o general para obedecer às suas ordens, com toda oração e súplica do Espírito. Também é preciso estar atento ao seu superior, observando cada atitude e ordens suas, não desanimando nunca. E para isso, vigiando com toda a perseverança. O guerreiro não pode estar sozinho, precisa estar com outros soldados, ajudando e sendo ajudado para vencer juntos com apoio, oração e súplica por todos os santos. Há cristãos que parecem estar lutando sozinho ou até mesmo contra os soldados do mesmo exército. Meu amado, mas eu perguntaria, a vitória é nossa. Você tem dúvida disso? Eu concluí aqui dizendo assim, em Ezequiel 37, 1:10, Deus levantou um exército através de ossos secos. Portanto, não precisamos achar que não podemos ser guerreiros valentes. O Senhor nos quer na vanguarda da vitória. É importante pensar que o cristão deve lutar uma luta de cada vez e evitar arrumar problemas. É desnecessário ou comprar brigas que não lhes diz respeito. Deus tem nos chamados para fazer parte do seu exército e aprender a usar suas armas. O Senhor dos Exércitos, que recruta-nos e nos treina para suas batalhas. Amém? Meu querido, que cada um de vocês que ouviu esse áudio possa verdadeiramente fazer uma bela reflexão e se aproximar de Deus e revestir a sua couraça do Espírito Santo, para que possa estar revestido em nome de Jesus Cristo, para combater todo e qualquer mal que venha contra a sua vida. Aqui, pastor José Nilson Almeida, Feira de Santana, Bahia, Brasil. Forte abraço a todos.